criei um sistema que vai tocar sozinho e eu vou cantar. Viu? É assim. Comigo é assim. Qualquer dia eu vou cantar de casa e a orquestra vai começar aqui. Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Lá em cima. Lá no meio. Estava lá em cima, no meio deu uma despencadazinha. Vamos meditar essa passagem de Lucas 7, 36 a 50. Vamos continuar a falar de fé, como nós falamos no domingo, vamos falar também hoje, vamos continuar falando, porque é importante a gente fortalecer a nossa vida. E diz assim, versículo 36 de Lucas 7: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele está à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo-lhe como lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, lhe disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Ou seja, de 500 de cruzeiro, né? 500 cruzeiro. Não quis dizer cruzeiro na época. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os meus pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, o beijo no rosto. O ósculo santo é o beijo no rosto. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. Esse é o 49, né? 48. 48. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa, mandamento daquele, que até perdoa pecado? Quando eu estava lendo essa passagem hoje de manhã, e algumas coisas, pode voltar lá no início, tá? No 36. A gente começa a olhar algumas coisas e entender quem eram os fariseus, né? As pessoas às vezes não entendem quem são. Olha, esse povo é tão ruim que existe até hoje dentro das igrejas. Os fariseus são pessoas que serviam a lei de Moisés, eram o povo de Deus, vamos dizer assim, da época. Era uma tribo, era um grupo de religiosos que serviam a casa de Deus, eram tremendamente religiosos, e a grande guerra deles com Jesus é que eles faziam das leis de Moisés algo muito pesado, muito
aliás, que já era difícil se cumprir, porque eram 613 leis. Mas eles faziam muito pesado para o povo. Ou seja, eles eram pessoas que, um grupo forte religioso, o ensinamento deles era rude demais, muito rude demais. Eles eram hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque eles exigiam que os outros faziam, tá? Eles exigiam que os outros fizessem aquilo que eles não faziam. Eles davam a lei, eles diziam que as pessoas tinham que obedecer, faziam ensinamento rude, mas só que eles não obedeciam. Então eles eram hipócritas. Então um hipócrita, irmão, não é uma classe de pessoas, mas sim um sentimento, tá? Um caráter atravessado, um caráter mal produzido. Hipócrita é aquilo que diz que os outros têm que fazer e não faz, né? É aquilo que muitas vezes a gente ouviu no tempo de garoto. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Então faço o que eu mando, mas eu faço totalmente o contrário. Então isso aí a gente vê até hoje, e depois as pessoas ficam cobrando, né, das famílias, dos filhos, porque os filhos são assim, são assados. Mas às vezes os pais também deixaram de fazer o que deveriam ter feito. E aí, às vezes os pastores deixaram de fazer o que deveria ter feito. Às vezes os professores deixaram de fazer aquilo que deveria ser feito. Então, não dá para exigir quando a gente não faz. Então, esse era o nível de hipocrisia deles, porque eles mandavam fazer na lei de Moisés, mas eles não cumpriam a lei. Então, eles eram hipócritas, né? Foram eles que construíram as sinagogas. Então, nós ensinamos no domingo que o homem da mão errada só podia entrar na sinagoga, mas ele não entrava no templo. No lugar de adoração, ele não entrava. No lugar onde levava a oferta, ele não entrava. Por quê? Porque ele era aleijado, ele é defeituoso, ele não poderia entrar. O defeito do corpo simbolizava quem era pecador. E você vê que não é verdade, né? Não é porque alguém é atrofiado, é aleijado, ele é pecador. Não é, mas naquele tempo era. E por isso que ele podia entrar no templo. Então, as pessoas que tinham defeito físico poderiam ir na sinagoga. Sinagoga era um lugar preparado pelos fariseus, né, da época, que eles faziam para onde eles iam estudar a palavra de Deus, o Torá. E ali as pessoas que tinham defeito ficavam nas últimas cadeiras, porque elas não podiam se misturar com as que são perfeitas. E ao sair do templo, eles saíam por último. Primeiro saíam os perfeitos, depois saíam os aleijados. Quando entravam, primeiro entravam os perfeitos, depois os últimos entravam os aleijados. Por isso que eles ficavam por trás. Essa é a sinagoga. Esse é o povo de Deus daquela época. Por isso que quando Jesus veio trazendo o cristianismo, eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque a forma que Jesus trazia a lei de Deus era uma forma mais branda, mediante ao que eles implantavam na época. Então é difícil. É difícil você entrar numa igreja onde as pessoas te julgam pelo que você veste, pelo que você aparenta, pelo que você fala, né? E excluem você do grupo, ou até mesmo da igreja, porque você não parece com deles. Aí o que acontece? As pessoas fogem. Mas aí você encontra elas lá fora, nos restaurantes da vida, nos trabalhos da vida, você vê que elas não se comportam como tal, não se vestem como tal, não se fala como tal. São pessoas que são hipócritas. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja são outra. Esses eram os fariseus da época. Aí Jesus vem e traz um ensinamento novo, né? E eles ficam irritados com Jesus, porque Jesus era muito liberal. É o que a gente sofre hoje em dia. A gente que saiu do contexto daquelas igrejas tradicionais, antigas, de doutrinas meia pesada, a gente sofre por quê? Porque a gente não usa terno, a igreja tem luzes, a gente é liberal. Liberal demais. Aí eu não sei de onde eles tiraram a conduta deles, deve ter tirado dos fariseus, ou da lei de Moisés. Eles querem cumprir a lei de Moisés, querem viver aquele ensinamento rude. Mas a mulher não pode ser uma mulher bem vestida, porque é prostituta. O homem não pode usar com o cabelo mais comprido, porque está desviado. E as crianças não podem curtir isso, não podem desfrutar daquilo, porque são mal criadas por pessoas que não são convertidas. Enfim, uma série de coisas que a gente não vale nem bem entrar, porque as pessoas levam o rudimento bem duro. E Jesus veio mostrar tudo isso de uma forma diferente. Quando essas pessoas devem julgar uma igreja, ou pastor, ou o irmão da igreja,
elas precisam buscar em Jesus o método correto de como se comportar e viver. Elas não buscam, aí buscam o Antigo Testamento, busca profeta, buscam os reis, busca homens. Passou, querido. Eles passaram. Jesus veio e trouxe uma nova dimensão das coisas. Aí quando a gente olha para Jesus, a gente não encontra nada do que eles querem fazer. Então, do que eles querem se comportar. Isso chama-se fariseu. Fariseu. Se a igreja tem que copiar alguma coisa, se a igreja tem que ser de uma forma, se a igreja tem que fazer uma coisa única, ela tem que fazer exatamente a igreja que Jesus formou. Exatamente a igreja que Jesus formou. A igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de Tiago, essas são as igrejas. É isso que nós temos que seguir, sem poder, sem abrir a mão das doutrinas do que a Bíblia. A gente não pode abrir mão das doutrinas bíblicas. Isso é inegociável. Moral de Deus, concepção de Deus, verdade de Deus, não tem como negociar. Não tem como negociar. Não, mas eles querem viver naquilo antigo. Aí forçam isso. Então, aí sabe que lá fora, um irmão é um pecador, uma irmã é uma pecadora. Aí ela entra na igreja, aí ele começa a catucar. Quando entra na igreja, essa eu já conheço. Se eu já conheço, talvez você foi pior do que ela. Talvez você é pior do que ele na escondida. Só que quando entra na igreja, nós temos uma grande oportunidade dessas pessoas se converterem ao Senhor Jesus. A mensagem entrar na vida dela. E eles mudaram. Mas eles não queriam, eles excluíam dentro da sinagoga. E no templo não entravam. Esses eram os fariseus da época. Então, quando a gente olha para esse contexto de Lucas 6, a gente começa a encontrar esse fariseu que convidou Jesus. Olha, convidou Jesus, e a gente pode ver, lendo, que ele convidou Jesus a título de curiosidade. O nome dele era Simão. Curiosidade. Se não me engano, esse Simão aí, ele era o Simão que fazia essências. Curtidor, o nome dele, curtidor. Quem fazia essência, perfume, era curtidor. Eu acho que esse é o Simão curtidor. Se não estou fazendo, né, porque o outro Simão que eu conheço é o Simão Pedro. Então, se eu não estou fazendo muita confusão. Bom, ele convidou Jesus para poder jantar, almoçar na casa dele. Aí Jesus chega lá, senta, né, chega na casa dele, é bem recebido, bem recebe. Tá? Aí uma mulher, né, que tinha uma fama na cidade, quando tem essa fama na cidade, ela era prostituta. Não diz, mas a má fama dela, ela já começa, a má fama corria desse jeito, que segundo a Bíblia, quando fala, era má fama, você já começa a entender que vinha de um lado, né, para deduzir, não pode afirmar, deduzir, que essa mulher era uma mulher de má fama. A cidade toda conhecia como é que se diz? A fama dessa mulher. Ela entra na casa de Simão, não sei como, mas ela entra na casa de Simão, e chega próximo de Jesus e começa ali a derreter-se diante de Jesus, ou seja, começa a chorar diante de Jesus. E a Bíblia nos conta que ela se dobra diante de Jesus, começa a chorar e as lágrimas caem sobre os pés de Jesus, né? A gente sabe que o pé naquela época era uma parte mais suja da pessoa, porque eles andavam com sandálias. Eles andavam com sandálias. E eles não andavam em calçada de concreto. As ruas ainda estavam no período dos romanos, trazendo, né, o calçamento de calçadas, essas coisas, mas não era essa a época de Jesus. Eles eram andarilho e sandália. Ou seja, os pés eram muito sujos, mesmo o pé de Jesus como homem. Ali Jesus era homem. Aí o que acontece? Ela começa a chorar aos pés de Jesus e começa as lágrimas a descer nos pés de Jesus. E aí, como ela viu que estava fazendo algo que estava umedecendo os pés de Jesus, ela usou seus próprios cabelos. Então a gente começa a analisar que essa não era uma prostituta de cabelo curto. Se ela fosse uma prostituta, mas ela era uma mulher que tinha cabelos compridos. Né? Cabelos compridos. Então o que ela faz? Ela pega o cabelo que naquela época representava a moral e ela começa a enxugar os pés de Jesus. Tudo isso tem um simbolismo. Tá? Tudo isso tem um simbolismo. Essa mulher pegou a moral dela,
a reputação dela, que lá fora não era muito boa, segundo a própria a Bíblia, e ela colocou aos pés de Jesus para enxugar os pés de Jesus, que estava sendo lavado com as lágrimas. E a Bíblia também conta que ela pega um vaso de alabastro, era uma argila da época, muito cara, e dentro desse vaso de um óleo, esse unguento, era um óleo cheiroso, um perfume, e ela derrama isso nos pés de Jesus, tá? Nos pés de Jesus, na cabeça de Jesus. Ela começa a ungir a Jesus no sentido de passar sobre Jesus aquilo que ela tinha. Era muito valioso essa especiaria, muito valioso. E ela colocou, eu acredito que tudo que ela tinha sobre Jesus. Aí Simão, o curtidor, fala assim, ele conhecia a especiaria, ele sabe o valor que tinha. E ele disse, se esse aí fosse profeta, se esse fosse profeta, ele saberia que essa mulher aí é uma das piores que tem por aí. É como se Jesus não soubesse, A gente vê que Jesus era homem, mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo, testemunhava a Jesus às pessoas, quando Jesus é o encontro. Jesus foi à casa de Simão, ele não foi simplesmente porque Simão convidou. Ele foi à casa de Simão porque eu tenho certeza que no coração de Jesus, no amor de Jesus, ele saberia que ele ia encontrar aquela mulher e ele ia mudar a história daquela mulher, porque ela morava perto dele, era a única forma dela encontrar Jesus e Jesus se encontrar com ela. Então Jesus foi ali consciente. Lembra quando Jesus estava no alto mar e ele pega o pessoal dele, olha, entra no bar, atravessa para o outro lado, e eles foram lá para Gadara. Aí chegou lá e encontrou o demoniado de Gadareno, então ele atravessou para encontrar Gadara. Para encontrar Gadara não, ele foi encontrar um demoniado que ali morava, que ali habitava nos cemitérios, nos sepulcros. Então Jesus, ele era especialista de buscar pessoas isoladas, mas aquelas que tinham o coração aquebrantado. Aí entra, ela faz todo esse ato diante dele, Aí Simão olhou aquilo e falou assim, se ele soubesse quem é essa mulher. E aí Jesus vira para ele e diz uma coisa importantíssima. Vamos lá, acho que o versículo é esse, 30. Aí Jesus, primeiro Jesus faz uma parábolazinha aí. E essa parábola, ela afeta a gente hoje. Ele diz assim, um certo credor, isso é uma parábola, tinha 2 devedores. Um dele lhe devia 500 dinheiros, e outro devia 50, 10%. Os dois deviam. E não tendo-lhe como pagar, perdoou-lhe a ambos. E disse, pois, qual deles amará mais? Ele perguntou a Simão. Aí Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou, ou seja, aquele que devia mais. E ele disse, julgaste bem. A pergunta foi boa para ele. Então ele fala o seguinte, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu esta mulher? Aí ele começa a comparar. Aí você entende que ele foi na casa de Simão, não foi por causa de Simão. Porque Simão não recebeu ele como recebe um povo, um judeu. Não recebeu. Porque ele não fez a honrarias. A honraria está ali. Ele diz bem ali, entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Eles lavavam os pés, porque eles não sentavam na mesa, eles sentavam no chão. E ali fazia a ceia. Tá? Olha, não me deste água para os pés, mas esta regou-me com as suas lágrimas e enxugou com o cabelo da sua cabeça. Olha como é que ele começa a mostrar a honraria que ele não fez para Jesus. Não me deste um ósculo, ele não beijou meu rosto. Você, Simão, não beijou meu rosto. Porque era normal, quando entrava alguém na sua casa, um convidado, o dono da casa que recebia, dava um beijo no rosto. É ósculo santo. É isso que Paulo até diz, olha, cumprimentai uns aos outros com ósculo santo. Porque era comum da época. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, porque era normal de fazer isso.
Toda mesa tinha uma botijazinha de óleo que eles colocavam, né, sobre os pés das pessoas. Sobre os pés das pessoas. Depois de lavar. Que era uma forma de amaciar os pés, porque os pés eram duros de tanto andar de sandália. Aquilo vai formando calo. E esse óleo, ele amaciava os pés. Depois de lavar o pé, a pessoa amacia, tipo uma massagenzinha, a pessoa ficar mais relaxada, mais à vontade. Isso era comum fazer. Isso era uma cordialidade a quem visitava. E ele vai dizendo, e tu não me deste, né? Mas ela me ungiu a cabeça com óleo. E esta me ungiu, e nem me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés, desculpa, eu alterei. Ele tinha que ungir a cabeça, o óleo sobre Jesus. Ele não fez, mas esta me ungiu os pés com óleo. Ou seja, com o que ela tinha de mais caro, de mais valioso, ela colocou nos meus pés. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou, mas aquele que pouco é amado, pouco é perdoado, pouco é amado. O que nós trazemos para nós hoje em dia? É o valor que a gente dá, a Jesus hoje. Tem gente que se converte, mas eles tratam Jesus como algo assim muito simples, muito comum. Sabe, dar valor a Jesus é estar próximo de Jesus. É estar próximo de Jesus. Sabe, é estar ouvindo a palavra de Jesus. Não é estar no YouTube ouvindo a palavra de Jesus. Sabe, é dar a Jesus o valor da pessoa de Jesus na vida. Aí quando a gente olha, a gente vê muita gente dando valor a pessoas, mais importante do que dar a Jesus. A gente vê isso. É comum. Eu primeiro tenho que fazer isso, para depois eu vou servir a Deus. Eu tenho que fazer isso, depois eu vou cumprir isso. Eu tenho que falar, calma. Começa a colocar as coisas no lugar certo, porque chega uma hora em que você precisa de Deus. E é esse Jesus que vai te socorrer. Então ele diz, o que muito foi perdoado, esse me ama mais. O que pouco foi perdoado, ou seja, que deu pouco valor, porque dois deviam a ele. Um devia 500, o outro devia 50, mas deviam. Se o que tinha 50 não pagou, é porque não tinha 50 dinheiro para pagar, não é verdade? Senão não tinha pago. Mas o que tinha 500 para pagar, era muito dinheiro, também não pagou, não tinha os 500. Então os dois tinham uma dívida, e uma dívida que não conseguia pagar. Então se eles deveriam amar a Jesus da mesma forma. Mas como a quantia de 500 dinheiro era muito maior, o que devia muito mais, amou mais ao Senhor. Entendeu? Isso é uma parábola que Jesus está dizendo, porque é justamente o que ele está dizendo para Simão, o curtidor. Sabe, ela me amou mais, por quê? Porque ela sentiu o peso do pecado muito mais forte na vida dela. Você não sente, você não dá valor, É por isso que eu sempre digo dentro da igreja, eu sei da onde Deus me tirou. É por isso que eu não abandono o Senhor. É por isso que eu não me canso de fazer a obra do Senhor. É por isso que eu tenho, não adianta. As pessoas pensam que eu e a minha família, nós estamos na frente da obra de Deus, porque nós somos pastores. Olha, irmão, não é engano dessas pessoas. Se elas pensam, é engano. Porque desde o tempo que a gente entrou, desde que eu fui para a igreja, porque assim já era de igreja, desde que eu me entendi como crente, a gente caiu de cabeça até hoje. A gente nunca parou. Nunca. A gente para de vez, uma semana. Todo mundo tem seus direitos, né? Tem gente que tira mais do que a semana, tem gente que tira duas, tem gente que tira semanas durante o ano, cada um faz o que quer, mas parar, nós nunca paramos. Não é porque nós somos, a gente não era pastores, e a gente trabalhava como pastores fosse. Sempre trabalhamos. E o bom é que a gente sempre entendeu, porque a gente sempre entendeu que o preço que foi pago pela gente foi muito alto, e a gente sabe que a gente tinha uma dívida muito grande.
Eu, principalmente, eu posso dizer a minha. Ela pode dizer a dela. Então, se ele me perdoou, eu sei o tamanho do perdão que Jesus fez por mim. Eu sei o tamanho. Então, o máximo que eu posso fazer é mínimo. O máximo que eu posso fazer é mínimo. Porque eu preciso fazer muito mais enquanto tiver fôlego. Eu não posso botar prioridades na frente de Deus. Não posso. A minha vida não pertence a minhas prioridades. A minha vida não pertence à minha prioridade. A prioridade do primeiro que devia 500 dinheiro era pagar 500. A prioridade do segundo era pagar 50. Mas era a prioridade. Mas aí a parábola conta que Deus foi lá e perdoou os dois. Por que Deus perdoou? Ele tinha que perdoar. Era obrigado a perdoar. À luz dos homens, não. Eles pegaram o dinheiro. Desculpa, não é Deus, mas o dono do dinheiro. Desculpa, o dono do dinheiro. Ele não tinha necessidade nenhuma de perdoar. Ele não usava o dinheiro. Mas o dono perdoou. Sabe, eu escutei uma ilustração, e eu quero trazer para você, e eu espero me lembrar domingo. Eu espero me lembrar domingo. Um pregador estava mencionando isso, e eu achei interessantíssimo isso. Ele disse o seguinte: chegou um dia, uma pessoa queria comprar uma casa. Queria comprar uma casa. Mas o dinheiro era pouco. Não tinha condições, trabalhava muito. Aí, ele, naquela angústia toda, um dia apareceu um desses viajantes. Isso é a versão dele, tá? Mas o final que é mais impressionante. Apareceu uma pessoa lá e falou assim: olha, eu vou te dar $10.000. Ela, e falou em cruzeiros, que era no Brasil, mas aqui eu vou transformar em dólar, porque fica mais fácil. Vou te dar $10.000 para você comprar a sua casa. E eu não quero nada na sua casa. A única coisa que eu quero é botar um prego na porta, na frente da sua casa. Só prego. Mais nada. Ele falou assim: quê? Só quero pregar um prego na frente da porta. Aí tá bom. Se me dá os 10 mil, vou comprar a casa. Ele comprou a casa. Quando ele comprou a casa, que ele entrou na casa, pegou a chave, mudou para casa. Quando ele mudou, estava tudo certinho, o homem apareceu lá. Pegou o prego, botou na frente da porta e pregou o prego, deixou o prego lá de fora ainda. Foi embora, sumiu. Os anos passaram. O homem nunca mais apareceu. Quando é um belo tempo na vida daquela família que estava bem estabilizada, tudo certinho, o homem aparece na cidade com um cachorro morto na mão. Aí ele chega, pendura na porta da frente da casa dele, o cachorro morto. Aí o dono da casa: que isso? Que loucura é? Não, aqui não. Ele disse: não, eu te disse que eu não queria nada na sua casa, eu só queria botar um prego. Esse prego é meu, você não pode tirar. Eu te dei $10.000. Aí o homem lutou, mas ele não tirou o prego da porta, ele não tirou o cachorro morto. Sabe qual é a moral da história? O cachorro apodreceu, o mau cheiro entrou na casa, empesteou a casa toda. Eles não podiam mais sobreviver dentro da casa, com o cheiro. E perderam a casa. E a família se acabou. Ele disse: isso é o diabo. O diabo, muitas das vezes, coloca na mão dos crentes uma oportunidade daquilo que eles querem comprar. A casa é apenas simbolismo, seja o que for. E ele sabe que a pessoa quer tanto uma coisa, e ele chega e coloca na casa daquela pessoa aquilo que ele mais quer. Não é a vontade de Deus. Não é Deus que está fazendo, mas é o diabo, é Deus permitindo o diabo fazendo. E Deus para provar a vida daquele crente diante da presença dele. Ele permite o diabo colocar um prego na porta em favor do que eles querem tanto ter aquelas coisas. E depois ele vem, ele empodrece tudo, fica na conta da família e acaba com a casa da pessoa. A casa que simboliza a vida. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso é que essa mulher chegou na casa de Simão e colocou sobre os pés de Jesus o que ela tinha de melhor. Ela derramou aos pés de Jesus o que ela tinha de melhor.
ela fez o que ela tinha de melhor. De melhor. Mas aí Simão virou e falou assim: mas se ele souber quem é essa mulher, o que ela está fazendo, o que ele está curtindo, o que ela está gastando nos pés dele, ele não daria valor, porque ela é uma mulher que não tem valor na cidade. Aí Jesus espera o seguinte: olha, aquele que entende o quanto eu perdoo, me ama mais. Aquele que não dá valor, ou aquela que não dá valor daquilo que eu perdoo, me ama menos. E a gente começa a ver isso até hoje. Pessoas que entram para a igreja e são bênção dentro da igreja. Bênção. Elas não se separam mesmo daquilo que Deus põe na vida delas. Não abrem mão, fazem trabalho, se destacam. As pessoas veem o destaque porque elas fazem de coração, mas tem umas que eu não entendo. Eu só posso chegar à conclusão que elas não dão valor àquilo que Jesus perdoou na vida delas. Talvez não foi muito difícil ir para Jesus. Talvez elas tiveram que largar poucas coisas para ir para Jesus. Eu nem sei se elas são convertidas 100%. Eu acho que são convencidas. Porque eu acho que uma pessoa que é convertida e sabe o valor da onde ela foi tirada e por que ela foi tirada e como ela foi resgatada por Jesus, não abre mão, não dá espaço para o diabo vir e colocar um prego na bola. Não dá, porque ele sabe que ele vai tragar tudo. E aí eu vejo uma série de exemplos na vida que a gente caminha aí nesse ministério, nesses anos do ministério, acontecer. Falta de dar a Deus o valor que Deus tem. Falta de dar a Jesus o valor que Jesus tem. Porque talvez Jesus perdoou pecados tão simples na vida deles. Mas não procurou um pecado de vida para eles. Para mim foi pecado de vida. E para eles também é pecado de vida. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a quê? É a morte. Mas Jesus traz o quê? O dom da vida. Então eu acho que se a gente for analisar aquilo que Jesus perdoou de nós, ou nos ajudou a vencer, se é grande ou pequeno, não me interessa. O valor material não dá, é muito pequeno em relação à grandeza que Jesus fez. Agora, quando a gente olha para o mundo espiritual, que a gente ia para uma morte, que era uma morte que não tinha volta, é uma morte que você vai ter morte, mas é consciente. Porque a Bíblia diz que nós não. A Bíblia diz que as pessoas sofrerão conscientemente que estão sofrendo, elas pedirão para morrer e não vão morrer. Porque é esse sofrimento que a Bíblia diz para aqueles que não vão viver com Jesus. Eu acho que a gente tem que olhar e dizer assim: poxa, esse Jesus me salvou de um sofrimento eterno. Jesus me salvou de uma dor eterna. Jesus me salvou de uma angústia eterna. Então, eu vou dar a Ele o valor que Ele merece. Eu preciso dar o valor que Ele merece. Só que muitos de nós olhamos para a igreja e achamos que a igreja não é a presença de Deus. Realmente, espiritualmente, ela não é a presença de Deus, mas a presença de Deus está contida nela. Foi formada, a igreja foi formada por Jesus Cristo. Ele formou a igreja. Se ele não achasse que não fosse necessário formar a igreja, ele não teria formado a igreja. É por isso que as pessoas estão dizendo: mas eu estou em Jesus, mas eu não preciso de igreja. Não, você precisa estar na igreja. Estar na igreja. Porque quem não está na igreja não está no corpo. Não adianta. Pode bater o pé, não adianta. Está na Bíblia. Ah, mas eu sou a igreja de Jesus. Não, você não é a igreja de Jesus. Você pode ser templo de Jesus. O Espírito você pode morar, pode, eu não sei se está. Pode. Agora, a igreja você não é. Você só é a igreja, e eu só sou a igreja quando eu estou unido no corpo. Aí nós somos a igreja. Não adianta, não tem beijinho na boca, não tem carinho no rosto, não tem, é desse jeito. Se Jesus descer agora, se Jesus vir buscar a igreja, fica, eu te garanto que fica, segundo a palavra de Deus. A minha garantia é que eu tenho a palavra de Deus, não é o meu julgamento, mas é o que a Bíblia diz. E a ingratidão a Cristo tem sido muito grande na vida de pessoas. Porque o fato de dizer que nós andávamos a caminho da morte eterna e agora nós vivemos a caminho da vida eterna, só isso é o suficiente para a gente andar
em alegria e dando valor a Cristo. Só isso é o suficiente. Como se só isso fosse só isso um pouquinho. Isso é a maior coisa. A Bíblia diz que a maior bênção, a maior promessa que nós temos na nossa vida é a salvação. Opa, já alcançamos a maior bênção, que é a salvação. Os profetas da antiguidade, os juízes da antiguidade, né, os reis da antiguidade, eles não tiveram, nenhum deles tiveram a revelação que você tem. A revelação da vida eterna. E Cristo salvando. Cristo trazendo a graça para mudar a vida. Nenhum deles tiveram. Nós estamos privilegiados, porque agora nós sabemos para que Cristo veio e para onde nós vamos. Eles não sabiam, nós sabemos. Então o mistério de Deus não foi revelado a eles. A nenhum deles. A nenhum deles. Nenhum profeta sabia do mistério de Deus, que é a salvação. Só Isaías viu Jesus morrendo na cruz, no sofrimento. Tá? Só Isaías, pelo relapso, assim, ó, do Espírito Santo, um relapso, sim, uma visãozinha. Hoje nós temos nós temos toda a graça em nós. Nós somos parte da graça. Então nós temos que entrar nessa mensagem, no finalzinho, e dizer assim: olha, eu sei que Ele perdoou muito na minha vida. Não foi 500, nem foi 50, mas foi minha vida. Ele perdoou a minha vida. Então eu vou dar a Ele a honra que Ele merece. É isso que a gente tem que ver. Porque se você dependesse de um tratamento médico para curar uma doença terrível no seu corpo, ou no meu corpo, ou nos nossos corpos, tá? Uma doença que só dependia de um médico no país. Aí você manda uma carta para esse médico. Aí esse médico sai da onde tem que sair do país dele, da cidade dele, vem aqui, te traz o tratamento, você cura, você não morre mais. Eu acho impossível você esquecer esse médico. Dia de Natal você vai mandar presente para esse médico. Cartão de Natal, cartão de aniversário, cartão de Ano Novo, cartão de Páscoa, ovo. Você vai mandar tudo para esse médico. Flores, em consideração porque ele te deu a vida. Pois é, uma vida que vai morrer. Mesmo, hoje ou amanhã você vai morrer. Mas tem Deus, um Senhor chamado Jesus, que nos deu uma vida eterna, uma vida para sempre. E não é uma vida comum, não é uma vida sem propósito, não é uma vida sem visão. É uma vida que nós vamos reinar com Ele. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. A nova terra vai ser constituída. E nessa nova terra, o céu vai reinar. E nós vamos reinar com Ele. Não é só ser vivo, não é só ser salvo. Não, nós somos salvos com propósito, né? A Bíblia diz que nesse inteirinho nós iremos entrar no céu. O céu vai parar. Nós vamos entrar no céu e vai ter festa no céu, porque nós vamos entrar no céu. Só isso é motivo da gente reconhecer que devemos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sair do país do materialismo, sair da visão de materialista, sair da visão do romantismo, porque tem gente que é muito romântico, mas não é tão romântico com Deus, é romântico com o ser humano. Tanto cuidadoso com o ser humano, mas não é cuidadoso com Deus. Sabe, eu acho que tem que ter um equilíbrio, uma balança, porque olha, o ser humano nos abandona. O ser humano nos abandona. Hoje o amor e o ódio caminham, mas o nosso Deus nunca nos abandona. Nunca nos maltrata. Nunca vai trair a gente. A gente trai, mas ele nunca vai trair. Aí, o que ela faz? O que Jesus faz? Jesus vira para ela e fala assim: mulher, olha, Jesus não disse, olha, eu te salvo. Jesus não disse. E essa aí é a chave dessa noite. Ele não diz, você está salvo porque eu te salvei. Ele diz, mulher, a tua fé, o teu ato te salvou. Lembra do homem da mão errada de domingo? Que eles queriam prender a Jesus, o mesmo fariseu, porque Jesus estava fazendo um bem no sábado. E a Bíblia diz que você não pode, Êxodo 35, acho que 1 e 2, se não me engano, foi esse o texto que eu botei, diz que você não pode trabalhar. Essa é a lei de Moisés, reunir a comunidade, você não pode trabalhar, nem sequer ligar uma luz. Mas ele não disse que não podia fazer milagre. Ele não disse que não podia fazer bem. Mas aí o que eles fazem? Os fariseus pegam a lei, torcem a lei com meia verdade, engoliu tudo.
e até Jesus não podia curar. Aí Jesus pega ele, né, o homem da mão mirrada, dentro do texto, fala assim, fala para os fariseus, é proibido no sábado fazer o bem, fazer o mal? É proibido? Aí ele vai, fala para o homem e fala assim, vem, fica em pé. Porque ele não podia mandar o homem se aproximar, porque era proibido. Jesus respeita. Falou assim, ó, fica em pé aqui no meio. Fica em pé. Fica em pé. Estende tuas mãos. A tua fé te curou. Ela imediatamente. Aquela mirrada ficou igualzinha. Pronto, acabou. Acabou a situação. Os fariseus são esse tipo. Eles preferem condenar do que receber o milagre na vida dos outros. Não se alegram com os outros. São fariseus. É esse tipo de pessoas. O milagre não pode acontecer na igreja de parede preta. O milagre só pode acontecer na outra igreja que tem parede branca. O milagre não pode acontecer no pastor que não usa gravata. O milagre só vai acontecer no pastor que usa gravata e grita. Parece que essas coisas é mística. São místicas, mas não são. O Senhor que cura em qualquer lugar. O Senhor Jesus entrou na casa de um pecador, porque do jeito que ele andava, do jeito que ele agia, o fariseu era pecador, porque ele não tinha amor ao próximo. Jesus entra e salva uma mulher, através da fé dela. Jesus entra na sinagoga, que foi criada pelos fariseus. Os fariseus não criam em Jesus, ele entra na sinagoga para curar a mão de uma pessoa que já estava criada. Jesus faz o que ele quer. Jesus faz o que ele quer. A gente não tem como limitar a Deus. Não tem como limitar a Deus. Ele veio para mudar a história. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a fé de vocês venha se agigantar cada vez mais e mais. Não desista desse Deus. Tenha fé em Deus. Deus vai cumprir aquilo, tudo que Ele prometeu na vida de vocês. Ele vai cumprir. Desde que seja a vontade de Deus, vai cumprir. E você vai alcançar. Porque o melhor que Ele podia fazer para você, Ele já fez. Amém? Se você tem pedido de oração nessa noite, lembra? Nosso processo é aqui. Escreve ali, tem um papelzinho na nossa mídia, pega um papelzinho ali, escreve ali o pedido de oração, coloque aqui. Nós estamos agora imbuídos nessa intenção. Aqui. Algumas pessoas já colocaram, continue colocando os pedidos aqui constantemente. Nós vamos orar.